Shavua Tov, estamos começando hoje um novo capítulo, capítulo 69 de Neitfilat Mincha, alachot ligadas à Tfilat de Mincha, Tfilat feita no meio do dia. Fala que Tzos Hanuch na primeira alachá, Amar Rabi Chavo Maravuna Lolam Yizair Adam Betfilat Mincha Sharei Lo Neina Eliyahu Ele Betfilat Mincha Shenemar Vei Belot Mincha Veigash Eliyahu. Fala Rabi Chelvo em nome de Ravuna na Gemara que a pessoa tem que tomar muito cuidado com a Tfilat de Mincha, porque Eliyahu Hanavi, quando Eliyahu Hanavi estava na situação em que Am Israel, a grande maioria do povo, estava fazendo idolatria e ele foi ensinar para todo mundo o caminho correto, aparece no Tanakh que ele começou a rezar desde manhã cedo e só na hora de Mincha a tefilá dele foi aceita, ou seja, tem algo especial na tefilá de Mincha que faz com que a tefilá da pessoa seja aceita. Então a pessoa deve tomar muito cuidado na hora da tefilá de Mincha para rezar como se deve. Ve'atam she'tfilat mincha é chashuvah kolkach, porque realmente a tefilá de Mincha é especial, que mipnei she'tfilat hashachar zmanai adu aboker bekumam mitato itpalel miad kodem she'yeteru be'asakav shacharit. A pessoa faz de manhã cedo, assim que a pessoa acordou, antes de ter todos os problemas na cabeça, antes de começar a trabalhar, ele já acorda de manhã cedo, levanta, sai da cama, faz shacharit. Vegam tfilat arvit, balalas manayadu, bevo meitov, eu panoi measakav, tfilat arvit também, arvit feita no fim do dia, a pessoa terminou o dia, acabou o trabalho, voltou para casa, no caminho para casa ele faz arvit. E segue em frente, também tá livre do trabalho, não tá com coisas na cabeça. אבל תפילת המנחה היא בעוד שהיום גדול ואדם טרוד בעסקיו וצריך לשים אל ליבו ולפנות מכל עסקיו ולהתפלל, כן שכרה הרבה מאוד. Mas תפילת de Mincha, a tefilá de Mincha ela é feita durante o dia, no meio do dia. No meio do dia a pessoa deixa o trabalho de lado, libera a cabeça, esquece das preocupações dele, vai rezar. Uma pessoa que faz isso demonstra uma grande avodat Hashem, mostra que ele está muito próximo de Akadosh Baruch Hu, ele tem muita força para deixar as problemas dele de lado e rezar. Nessa situação, a tefilá dele é muito mais forte, então a tefilá de Mincha é uma tefilá especial. Alachá bet, ikar zmaná ubetesha shot v'mechza lemala, venikret tefilá mincha ktana. A tefilá de Mincha, a priori, na teoria, a tefilá de Mincha, ela vem substituir o Korban Tamid. Korban Tamid era um dos korbanot que era feito diariamente, um de manhã, um de tarde, Shacharit é ligado ao Korban feito de manhã, Mincha é ligado ao Korban feito à tarde. O Korban feito à tarde, ele é feito a partir da metade do dia, Chatzot Hayom, quando o sol está na metade do dia, até o anoitecer, até o pôr do sol. Esse era o horário em que o Korban podia ser feito. A tefilá de Mincha, ela pode ser feita desse horário também, não exatamente Chatzot na metade do dia, meia hora depois, porque hoje em dia tem relógio e a gente tem horários exatos, mas antigamente realmente se fazia de acordo com o sol. Quando você via o sol na metade do dia, você podia fazer Mincha, mas já que existe uma questão que a pessoa pode se confundir, às vezes acabar fazendo um pouquinho antes, então se dava meia hora, se esperava meia hora para realmente poder ter certeza que já está na segunda metade do dia. Então o horário de Tfilat Mincha é meia hora depois de Chatzot até o fim do dia. Porém, já que Mincha ela vem substituir o Korban Tamid, que era o Korban Tamid de Ben Arbaim, o Korban Tamid que era feito no Beit HaMikdash, e esse Korban não era feito muito cedo, não era feito meio-dia e meia, 1h da tarde. Porque esse Korban é o Korban que fechava todos os Korbanot do dia. Então todo mundo que queria trazer um Korban, cada um com seu pecado, ou porque ele decidiu fazer um Korban sem motivo, e etc., eles traziam para o Beit HaMikdash. O Korban Tamid, desse Korban que era feito diariamente, ele era feito no fim, por último, porque depois ele não podia fazer outro. Então geralmente ele era feito mais para o fim do dia, mais perto do anoitecer, para que todo mundo que quisesse trazer um Korban tivesse oportunidade, tivesse tempo de fazer. Então tefilá de Mincha, que ela vem como substituta desse Korban, o ideal é fazer ela na segunda metade da tarde. Ou seja, a gente tem meio-dia, que é a metade do dia, a gente tem o pôr do sol, que é o horário em que o sol se põe, tem que dividir essa parte em dois, e na segunda metade seria o horário de Mincha, isso é chamado Mincha Ktana, é a partir da 9h30 do dia. O dia começa, tem discussão se é Alot HaShachar ou se é em Netzach Hamah, mas o dia começa no nascer do sol, na 9h30 do dia, a partir daí é o horário ideal para Mincha, chamado de Mincha Ktana, porque não sobrou muito tempo, sobraram 2h30 até o pôr do sol. O Bishat Adcha, que quando צריך להציל לדרך, יכול שצריך לאכול להתפלל מיד לאחר 6 שעות ומחצה, ונקראת מנחה גדולה. Em situações de aperto, em que a pessoa precisa viajar, ou ele quer sentar para comer, ele está indo para um casamento, uma festa grande que a gente vai ver que a pessoa não pode fazer uma festa muito grande, sentar para comer numa refeição muito grande antes de fazer Mincha. Nesses casos que ele não vai poder fazer Mincha depois, ele pode antecipar e fazer Mincha a partir da 6h30 do dia. 6h do dia é Chatzot, é a metade do dia, o dia ele tem 12 horas. 6h do dia é a metade do dia, 6h30 é Chatzot. Então a partir desse momento ele pode fazer Tfilat Mincha.
והמשך זמנה הוא לכתחילה עד שעה או רביעית שעה קודם הלילה ולא יותר, וזהו נקרא פלג המנחה. Fala o Kitzur Shulchan Aruch. Então o que ele falou até agora é o seguinte: a pessoa pode fazer mincha em momentos de aperto a partir da 6h30 do dia, meia hora depois de Hatzot. O ideal é fazer a partir da 9h30, chamada de mincha ktana, aparece nos calendários, geralmente está escrito lá o horário de mincha gdolá porque tem muito tempo, ktana porque tem pouco tempo. O horário final para fazer, o ideal é fazer até um horário chamado Plaga Mincha, é 1h15 antes do pôr do sol. Como a gente vê na continuação, hoje em dia a gente não costuma fazer isso, se costuma fazer Mincha até o pôr do sol realmente. Que Mishad Mincha Ktana Delaila Ushtei Shot Mechza, a partir do horário de Mincha Ktana até o anoitecer, até o pôr do sol, tem 2h30. Ve'achetzi mizeh Usha Orevit, metade desse horário é 1h15. Então 1h15 do pôr do sol é o ideal. O ideal é fazer Mincha entre 2h30 antes do pôr do sol e 1h15 antes do pôr do sol. É um pouco confuso aqui os horários, mas a gente já vai chegar numa coisa um pouco mais clara. O Bideavad Beshatatcha, que é Cholet Pelel Atzeta Kochavim, em situações de aperto, quando a pessoa precisa, não conseguiu rezar antes, pode rezar até a saída das estrelas. Assim se faz hoje em dia, a maioria das comunidades se faz mincha até próximo do anoitecer. Esse daqui é o correto, de acordo com a Halachá. A pessoa pode fazer mincha até próximo ao anoitecer. O ideal é fazer mincha até o pôr do sol, terminar mincha antes de chegar ao horário do pôr do sol. Quem perdeu, quem não conseguiu, atrasou, ainda tem 13 minutos e meio depois do pôr do sol, que ainda é considerado dia, ainda tem luminosidade, que ainda dá para fazer mincha. Mas o ideal realmente é terminar mincha antes do pôr do sol. Veshaot elem shaot maniot, quando a gente fala que 2h30, 1h15, nona hora do dia e etc., são chamados de shaot maniot, não são horas de 60 minutos, elas dependem do quão longo é o dia. דהיינו לפי ערך היום מזריחת החמת שקיעתה מתחלק היום לי"ב חלקים, ואם היום גדול לי"ח שעות, אזי שעה ומחצה נחשבת לשעה. Essas שעות זמניות, elas são calculadas de acordo com o tamanho do dia. A gente teve lá atrás um shiur somente sobre isso, dos horários, de acordo com a Halachá. A gente pega o momento em que o sol nasce, o momento em que o sol se põe e divide esse tempo em 12 partes, cada uma dessas partes é chamada de 1 hora. Então no verão, que o dia é muito mais longo, às vezes tem 18 horas de sol, cada hora, na verdade, que a gente vem chamando aqui de 1 hora, vai ser 1h30 pelo relógio, 90 minutos, então realmente depende da época do ano, mas o mais fácil nessas situações é realmente ver o que está escrito no Luach, está escrito exatamente os horários de Mincha. O ideal só é saber que o ideal é fazer Mincha depois da 9h30, ou seja, o que é chamado de mincha ktana. Caso a pessoa não vai poder, ele pode antecipar e fazer mincha gdola. Halachá 3. Asur latchil lechol afilo seuda ktana samuch le mincha ktana. Quando está próximo de mincha ktana, quer dizer, está no finzinho lá do horário, já está nas 2h30, não tem mais muito tempo para fazer mincha, não pode sentar para comer, porque a pessoa tem responsabilidade de fazer mincha. Você sentou para comer, às vezes você vai beber alguma coisa, etc., você acaba perdendo o horário, vai perder a tefilá, então não pode sentar para comer antes de fazer mincha, quando já está próximo do fim do horário. Vesamuchai no Hatzi Shah Kodem, próximo é meia hora antes. Então, se faltam 3 horas para o pôr do sol, já não pode sentar para fazer uma refeição. Mas a pessoa quer beliscar alguma coisinha, não tem tanto problema. Se quer comer uma bolachinha, uma fruta, alguma coisa do tipo, não tem problema. O ideal é realmente evitar comer qualquer coisa. Certo? A gente vai ver mais pra frente, se a pessoa tem um minyan kavu, ele sempre reza no mesmo horário, no mesmo lugar, não tem problema, mas de forma geral, se a pessoa não tem horário para fazer mincha, ele reza sozinho, então ele não pode sentar para comer quando faltam 3 horas para terminar o horário de mincha, para não acabar perdendo. Também não pode entrar na casa de banho ou cortar o cabelo, são coisas que levavam muito tempo, então a pessoa pode acabar perdendo o horário de mincha. Cortar o cabelo hoje em dia, as posquim sabem que não tem problema, porque o corte de cabelo leva 10, 15 minutos, não tem erro, mas antigamente levava mais tempo, podia dar algum problema, quebrar a tesoura, tem que arranjar outra, então era proibido, mas hoje em dia não tem esse ponto. O seudah gdolah, que gon seudah nisuin, no brit milá וכדומה, אסור להתחיל אפילו סמוך למנחה גדולה, דהיינו מחצות היום אסור, אלא ימתין לזמן המנחה גדולה ויתפלל קודם הסעודה.
Porém, seudot grandes, uma festa de casamento, uma festa de Brit Milá, que as pessoas podem acabar ficando sentadas lá muito tempo, comendo, conversando, se divertindo, etc. Isso mesmo próximo de Mincha Gdolá já não pode. Então, se está chegando meio-dia e vai ter uma festa de casamento, vai ter comida, o ideal é a pessoa esperar, fazer Mincha o mais cedo possível e depois começar a refeição. במקום שקוראים לבית הכנסת ורגיל ללכת לבית הכנסת להתפלל בציבור, מותר להתחיל בסעודה קטנה, סמוך למנחה קטנה וגם אחר כך. ובלבד שמעט שקוראים לבית הכנסת, יפסיק ממה שהוא עוסק להתפלל. Porém, se a pessoa tem um horário cavua, ele sempre reza no mesmo lugar, na mesma hora e etc. Então, mesmo que está próximo de Mincha, que está lá, mesmo que faltam só 3 horas para acabar o horário de Mincha, não tem problema sentar fazer uma refeição, porque a pessoa sabe, ele tem horário para sair. Ele coloca um alarme, as pessoas vão chamar ele, é o horário fixo dele, não tem erro, ele não vai perder, então não tem problema. Isso se for uma refeição pequenininha, sentar para comer com alguém, mesmo num restaurante, sentou para comer. Mas, סעודה גדולה, סמוך למנחה קטנה, אסור להתחיל אפילו במקום שקוראים בית הכנסת, ואפילו סמוך למנחה גדולה, יש להחמיר, mas uma saudade grande, sentar num casamento, faltam 3 horas para acabar o horário de Mincha, agora você senta, faz Netilat Yadayim, senta para comer pão em um casamento, que tem festa, tem música, tem dança, tem bebida, nisso existe o risco da pessoa acabar perdendo o horário de Mincha, então mesmo que ele tenha um horário fixo, etc., nesse caso ele não pode sentar para fazer a saudade até que ele faça Mincha.